Olá, pessoal. Professor Arcângela aqui, explica isso direito, concursos.com. Pessoal, seguinte, na nossa plataforma, por um valor bem acessível, apenas R$ 69,90, você encontra as aulas de Código Civil, Código de Processo Civil e também as aulas aqui da Lei 9.099. São poucos artigos desta lei, mas pelo menos uma questão deve cair desta lei aqui. É o que acontece na prova de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e deve acontecer também na prova de oficial de justiça. Portanto, atenção a essa lei 9.099, porque pelo menos uma questão deve sair daqui. Não é difícil a lei 9.099, a gente vai ter os artigos aqui para vocês. Mas vamos lá, por que é legal você assistir pela plataforma? Primeiro que lá você tem acesso ao PDF, não é? E com o PDF fica mais fácil de você acompanhar as aulas. Lá na plataforma tem como você controlar também o quanto você já assistiu, gerenciar o seu próprio curso, tá bom? Muito bem. Lei 9.099, pessoal, de 1995, foi aquela que instituiu os juizados especiais cíveis e criminais. Bom, os juizados foram criados para dar mais celeridade, mais rapidez à prestação jurisdicional. Essa celeridade, é um dos princípios que rege os juizados especiais. Muito bem, existem juizados que são cíveis e criminais. Há juizados especializados, não é? Então, evidentemente que a atuação do juizado pode variar. Agora, a lei é a 9.099 de 1995. O artigo 8º, previsto para este edital, esse edital de oficial de justiça, TJSP 2023, pede o artigo 8º e 9º, o artigo 18 e 19. Vamos ver. O artigo 8º, ele fala, está na seção 3, ele fala sobre as partes, que participam do processo. Não poderão ser partes no processo instituído por esta lei o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público e as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Pessoal, artigo importantíssimo. É bem provável que caia assim uma questão sobre este artigo. É muito importante, inclusive para a atuação do oficial de justiça. Olha, quem que não pode ser parte num processo da Lei 9.099? A gente está falando de um processo civil, viu? Essa Lei 9.099, ela tem alçada civil e criminal. O artigo 8º está falando do processo civil. Não pode ser processado, por exemplo, não se pode cobrar uma dívida de um incapaz por meio do juizado. Lembrando, o juizado não tem obrigatoriedade de estar representado por advogado, mas é importante que as partes sejam presentes pessoalmente às audiências, tá? Então, o incapaz não pode. Primeiro, porque ele não responde pelos seus próprios atos, tá certo? Segundo, que foge aquele intuito de celeridade, não é? De conciliação que rege o próprio juizado. Bom, o preso, ele não pode estar presente à audiência, Hoje em dia, até poderia por meio de videoconferência, mas isso não existia na época, Pessoas jurídicas de direito público. Veja, aqui, viu, pessoal, pela Lei 9.099, uma pessoa jurídica de direito público não pode figurar como parte do juizado. Mas hoje existe o juizado especial da Fazenda Pública, que já permite, então, que pessoas jurídicas de direito público possam ser partes no juizado. Ok? Mas a gente está falando parte, viu, pessoal? O incapaz, ele não pode ser parte nem ativa, nem entrar com ação e nem sofrer a ação no juizado. A pessoa jurídica de direito público, mesmo no juizado da Fazenda Pública, ele pode ser réu,
mas nunca autor da ação. Então, uma prefeitura, o Estado, a União, as autarquias, elas não podem, fundações públicas, não podem entrar com uma ação contra quem quer que seja através do juizado especial. Então, aqui, o incapaz não pode ser nem autor nem réu. Agora, pessoa juiz de direito público, pela Lei 9.099, não pode, mas pela lei dos juizados da Fazenda, pode. As empresas públicas da União, a mesma coisa, né? Elas podem sim ser rés por conta do juizado da Fazenda. Agora, massa falida e insolvente civil não pode, né? Não tem previsão nenhuma legal para ser parte no juizado especial. A massa falida é aquela empresa que faliu, ela tem o seu patrimônio gerenciado aí por um curador e tudo mais. O insolvente civil é um civil que teve decretada a sua insolvência judicialmente porque ele não tem condição nenhuma de pagar as suas dívidas. Ok? Isso precisa ser judicial. Parágrafo 1º. Somente serão admitidos a propor ação perante o juizado. Olha, aqui... propor ação. Quem que pode propor uma ação no juizado? As pessoas físicas capazes, já falou que o incapaz não pode, excluídos os cessionários de direitos de pessoas jurídicas. Vejam, se você é uma pessoa física ou jurídica que tem a cessão, né, de um direito cedido a você por conta de pessoa jurídica que cedeu a essa pessoa, ele não pode, tá bom? Então, cessionários de direito de pessoas jurídicas não podem. As pessoas enquadradas como microempreendedores individuais e EPP, empresa de pequeno porte, na forma da lei. Ou seja, é possível, né? É possível a ME, MEI e microempresa individual, tá ok? E também as EPPs, empresas de pequeno porte, podem. Tem limitação de valor da causa, certo, pessoal? Para ingressar com uma ação no juizado especial civil, ok? Não federal. O juizado civil estadual são 40 salários mínimos. 3. As pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público. Então, organização de sociedade civil seriam ONGs, né? Então, podem também ingressar com ação no juizado. Sociedade de crédito ao microempreendedor. Podem. Sociedade de crédito a microempreendedor também pode ingressar. Veja, parágrafo 2º. O maior de 18 anos poderá ser autor independente de assistência, inclusive para fins de conciliação. Pessoal, a maioridade penal completa e absoluta é aos 21 anos. 18 anos já tem a maioridade, a pessoa responde pelos seus atos da vida civil e criminalmente falando, tá? Mas o maior de 18 anos... tem alguma coisa na lei penal, né, e a contagem de tempo, prescrição é um pouco diferente. Na lei civil, no caso do juizado especial civil, o maior de 18 anos pode ser autor, sim, e pode também ser réu, independente de assistência, ou seja, não precisa ter seus pais, curador ou tutor, né, assistindo. Inclusive para fim de conciliação, ou seja, para fazer acordos judiciais. Artigo 9º. Então lembra, estamos falando sobre juizado especial civil, tá? Artigo 9º. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogada. Na de valor superior, a assistência é obrigatória. Está querendo dizer o seguinte, se o valor da causa é até 20 salários mínimos, a parte pode entrar com uma ação, ok? E processar alguém sem ter um advogado. Agora, acima de 20 salários mínimos é obrigatório estar representado, ter assistência de um advogado. Parágrafo 1º. Sendo facultativa a assistência, ou seja, por advogado, certo? Se uma das partes comparecer assistida por advogado, por exemplo, A está processando B. A está processando B através do juizado. A entra com uma ação sem advogado, por exemplo, uma ação de até 20 salários mínimos.
B vai ser citada para responder essa ação. Ao ser citada, essa B, ela faz isso através de advogado. Então, se isso acontecer, ou até mesmo se o réu, né, for uma pessoa jurídica ou uma firma individual, terá a outra parte, ou seja, a parte que entrou com a ação, né, ou que está sofrendo a ação, se quiser, assistência judiciária prestada pelo órgão instituído pelo juizado especial na forma da lei local. Isso aqui, pessoal, o que acontece é a defensoria pública mesmo, principalmente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O máximo que pode acontecer é não haver defensoria pública na cidade e haver um convênio com a OAB. Então, a própria OAB indica um advogado e, ao final do processo ou durante o processo, esse advogado vai receber os valores que lhe são devidos através da Defensoria Pública do Estado. Parágrafo 2º. O juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, ou seja, de assistência através de advogado, quando a causa o recomendar. Ou seja, muitas vezes as causas são complexas demais para a pessoa se autorrepresentar, tá certo? E aí o processo toma caminhos, por exemplo, muito técnicos, então o juiz vai alertar as partes. Parágrafo 3º. O mandato é uma procuração, né? Ao advogado poderá ser verbal, ou seja, ele comparece à audiência com o advogado, por exemplo, e ele diz, ó, este é o meu advogado, então ele já transferiu, ele deu um mandato a esse advogado, tá certo? Salvo quanto a poderes especiais. Então, tem poderes especialíssimos que somente se for um mandato por escrito, uma procuração por escrita. Por último, o parágrafo 4º desse artigo 9º, que diz o seguinte: o réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, o réu, tá? Poderá ser representado por preposto credenciado. Não é necessário que o dono da empresa nem o diretor compareça à audiência. Por exemplo, ele pode se fazer representar a empresa individual ou a pessoa jurídica através de uma carta de preposição. E aí uma pessoa vai representar aquela empresa na audiência. Munido de carta de preposição com poderes para transigir, ou seja, para fazer acordos, tá? Sem necessidade de vínculo empregatício. Veja, o preposto, ele não precisa ser um funcionário vinculado à empresa. Pode ser uma pessoa qualquer que a representa. Vejam que tudo isso aqui que a gente viu aqui dá uma pergunta tranquila nesta prova. Então fiquem atentos, uma vai sair daqui, hein? Não deixa, não perde essa oportunidade de acertar não, tá? Seção 4, que fala das citações e intimações. Vamos lá, pessoal. Como que é a citação no juizado especial civil, né? A citação é por correspondência com aviso de recebimento em mão própria, né? Ou seja, vai uma carta, ok? Com AR, ok? Depois esse AR vem de volta para o judiciário, dizendo se a pessoa foi citada, intimada e tudo mais. E geralmente vai também na própria intimação, na carta, e às vezes até no envelope, mão própria significa que o carteiro deve entregar para a pessoa que deva ser intimada, no caso aqui citada, tá? Não vale a entrega, citação na mão de marido, mulher, um terceiro, tá? 2. Tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção. Veja, se o carteiro entrega ao encarregado da recepção, identificando, então essa citação é válida. Terceiro, sendo necessário por oficial de justiça, digamos que o oficial de justiça é que vai citar, independente de mandado ou carta precatória. Significa o seguinte: no próprio despacho que o juiz tivesse dado, ok? Pode ser cumprida a citação, no próprio despacho que o juiz determinou a citação. Hoje em dia, a gente chama de despacho mandado, e o próprio despacho serve como mandado, e me parece que esse inciso 3 perdeu o efeito aqui, mas está escrito aqui, é bom decorar, né? Parágrafo 1º. A citação
E o que é a citação, né? Se você já assistiu às aulas de Código de Processo Civil, a citação é o ato em que se dá conhecimento à outra parte que ela está sendo processada e chama ela a se defender, né? Então, a citação, que essa carta, né, ou mandado de citação, deve conter cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento, se houver uma audiência já designada, e a advertência de que, em não comparecendo a pessoa, as alegações que o autor fez serão consideradas verdadeiras, ok? E será proferido um pronunciamento, ou seja, um julgamento de plano imediato. Ou seja, dar-se-á a revelia do réu. E o juiz vai proferir um julgamento. E aí a Inês é morta, né, pessoal? Conhece a expressão? A Inês é morta? Ou seja, agora não adianta chorar, né? Não se fará citação por edital. Veja, citação editalícia ou fictícia, ela existe no Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. No juizado, pelo caráter de singular dele, né, célere, muito rápido, ele tem muito menos formalidades, não se faz citação por edital, porque edital é lá de 15 a 60 dias afixado o edital, demora muito. Terceiro, o comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação. Ou seja, se a parte que responde ao processo comparecer respondendo ao processo, contestando o processo, ou comparecendo na audiência mesmo, fisicamente falando, ou simplesmente contestando, já caracteriza que ela naquele momento está citada. Ou se a citação era nula, a partir daquele momento, ou da decisão do juiz sobre a questão, ela estará citada. Artigo 19. As intimações serão feitas na forma prevista para a citação. Citação é única, né? Quando você dá conhecimento de que corre um processo contra aquela pessoa. Todos os outros atos são comunicados por intimação. Então, as intimações serão feitas da mesma forma que a citação o é, por carta ou por oficial de justiça, não tem por edital, ok? Ou por qualquer meio idôneo de comunicação. Veja a abertura, né, que o juizado dá para essa informalidade, que é um dos princípios, celeridade, informalidade. De que qualquer meio de comunicação das intimações será válido. Isso abre um leque imenso para telefone, e-mail, tanto que se consiga comprovar que o destinatário recebeu a correspondência, né? Parágrafo 1º. Dos atos praticados na audiência, por exemplo, todos que estão lá na audiência, tudo que acontecer na audiência, as pessoas que estão ali serão consideradas como cientes, intimadas do que aconteceu. Nada mais justo, né? Evitando assim que após uma audiência, onde todos estavam presentes e sabedores do que se passou ali, teria que o oficial de justiça ou o juizado encaminhar carta de intimação para essas pessoas. Parágrafo 2º. As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado na ausência da comunicação. Quer dizer o seguinte, se as partes, né, que já faziam parte do processo têm lá comunicado o seu endereço para recebimento de correspondência onde serão localizadas, se elas se mudarem sem comunicar o processo do juizado, então qualquer intimação encaminhada para o endereço constante no processo, não tendo sido comunicada a alteração de endereço, serão válidas as intimações e daí as consequências podem não ser boas. Tá certo? Então, pessoal, eu fico por aqui nessa lei de 9.099. Como eu falei, é uma lei curta, mas que vai cair nesta prova de Tribunal de Justiça, oficial de justiça. Fiquem atentos, então. Só 4 artigos, tranquilo aqui. Qualquer dúvida, deixa aí a sua dúvida e a gente tenta responder para vocês. Quer ter acesso a este PDF aqui?
e de outras leis, entre em contato, eu vou deixar aqui o nosso e-mail e o celular para que vocês entrem em contato, é super barato, você vai ter acesso não só ao conteúdo desta lei, mas também de outras. Um abraço, até a próxima aula.